este estudo, agradecendo pela companhia de vocês. Eu espero que todos estejam bem, em paz, com saúde, que tenham aproveitado o domingo para descansar, repor as forças e prontos para o nosso estudo. Hoje é o nosso 29º encontro com a turma de domingo. E para iniciar as atividades desta noite, eu peço então para a Lenita o favor da nossa prece de abertura. Por favor, Lenita, boa noite. Boa noite a todos. Vamos fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao bem maior, para que possamos entender e assimilar as lições da noite de hoje, e que todos, encarnados e desencarnados, possam acompanhar essa reunião, consigam essa assimilação. Vamos pedir a Deus também que ajude. Diz que vem mais uma onda de frio, que os nossos irmãozinhos, humanos e não humanos, que moram nas ruas, que tenham como se abrigar, como se agasalhar, que Deus proteja a todos, que estejam todos amparados pelos irmãos de luz. Fica conosco, Senhor, para esse estudo, para essa noite, para essa semana, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada. Bom, gente, hoje é o 3º domingo que estamos vendo a parábola do credor incompassivo. Já fizemos a leitura, identificamos todos os componentes desta parábola, com exceção das ações. E nós demos preferência, primeiramente, para fazer as leituras, ao invés de já colocar o significado espiritual de cada componente desta parábola. Eu tenho sido um pouco mais cuidadosa em relação a essa narrativa de Jesus, porque envolve sentimentos muito delicados no convívio que temos uns com os outros. E então não tenho muita pressa em finalizar essa parábola e já ir colocando apressadamente um significado espiritual para cada componente, para cada elemento, para cada personagem que faz parte desta parábola. Na semana passada, nós fizemos a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec comenta um pouquinho essa parábola. Foi feita também a leitura do livro do Karl Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, e também do livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares. Hoje, conforme o roteiro que eu passei para vocês, nós também teremos 3 leituras, mas não sei se vai dar tempo de fazer as 3, porque 2 delas são um pouco extensas. Mas antes de começarmos as leituras propriamente, eu preciso fazer alguns comentários sobre uma questão em particular desta parábola. Quando nós falamos dos personagens, nós falamos que o personagem seria o rei. E, claro, fica fácil compreender aqui que esse rei simboliza a figura divina, Deus. Mas também aí surge uma dúvida. Como considerar Deus? Como é que consideramos o Criador? E nós temos uma resposta extraordinária dos Espíritos a Kardec na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que foi brilhantemente explicada, comentada por Simão Pedro de Lima, estudioso do Espiritismo, da cidade de Patrocínio, Minas Gerais. Ele tem lives, muitas lives, com o estudo do Livro dos Espíritos, e apenas sobre esta primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele tem 5 lives, só para explicar a primeira pergunta feita por Kardec aos espíritos.
Ele não perguntou quem é Deus, também não perguntou o que é Deus. A pergunta foi: que é Deus? Então, a compreensão dessa parábola também leva muito em conta a maneira, o modo como consideramos Deus. Nós vamos levar em conta, para o estudo desta parábola, a denominação feita por Jesus, considerando Deus como o nosso Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo se origina em Deus. Mas tomando a colocação feita por Jesus, que chamava, que se referia ao Criador como paizinho, como papai, um termo carinhoso para se dirigir a Deus. Então, vejam que a compreensão da parábola começa justamente pela maneira como nós consideramos essa questão. Deus, o que é Deus para nós? Depois, são os servos que aparecem na parábola. Os servos somos nós mesmos, espíritos em estágio de aprendizado, de obediência às leis divinas, devedores e credores mútuos. Vejam bem, todos os espíritos encarnados ou desencarnados que ligados ao planeta Terra, somos ainda espíritos em estágio de aprendizado. Em outras palavras, nós estamos aprendendo a obedecer às leis divinas. Mas aí alguém poderia dizer, mas nós não somos filhos de Deus, ao invés de servos? Bom, somos filhos no sentido de sermos suas criaturas, né? Termos sido criados por ele. Mas ser denominado filho de Deus é uma conquista espiritual, como Jesus expôs na 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Portanto, ser chamado filho de Deus é uma conquista. E nós, todos os espíritos ligados ao planeta Terra, estamos ainda aprendendo a obedecer às leis divinas. Porque qual é a característica do servo? O servo é aquele que obedece às ordens do seu senhor sem indagar. Ele simplesmente obedece. Nós não chegamos nem nisso ainda. Nós estamos aprendendo a obedecer às leis divinas. E todos nós, encarnados e desencarnados, somos devedores e credores mútuos. Assim como somos todos imensamente devedores a Deus. A nossa dívida maior é para com Ele. Então, a compreensão da parábola e das leituras que estamos fazendo tem que levar muito em conta essa questão dos bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra. Todos nós estamos nessa mesma faixa evolutiva. Espíritos em estágio de aprendizado, estamos aprendendo a obedecer. Por isso, o melhor título para nós ainda é de aprendizes, porque nem sequer servo conseguimos ser. Servos fiéis ao nosso Senhor. Imensamente devedores a Deus, todos nós. Então, nós nos devemos uns aos outros, somos credores uns aos outros, mas somos imensamente devedores a Deus, no nosso processo de evolução espiritual aqui no planeta Terra.
a mulher e os filhos de um dos devedores, que seriam lançados à prisão caso não pagasse a dívida, representam nossos afetos e afins. Verdugo, e em algumas traduções, ao invés de verdugo, aparece a palavra os algozes, são aquelas pessoas, são os instrumentos que Deus coloca no nosso caminho para ajudar no nosso ajuste, ou melhor, no nosso reajuste às leis divinas. Então, alguém com quem convivemos e que constantemente testa a nossa paciência. Porque nós mesmos, em outros momentos, em outras experiências, fomos impacientes para com todos. Testam a nossa tolerância, a nossa compreensão. São naturalmente, pela lei de causa e efeito, naturalmente somos colocados a conviver com pessoas, e muitas delas serão para nós como verdadeiros algozes, mesmo que não tenham essa intenção, mas a falta de afinidade faz com que elas sirvam de instrumentos para o nosso reajuste às leis divinas. Em relação ao lugar onde a história se passa, fala-se de um reino, e esse reino nós devemos considerar todo o universo, e isso é muito além da nossa compreensão. Hoje os grandes telescópios trazem para nós imagens de galáxias, de nebulosas, que estão a milhões e milhões de anos-luz aqui do nosso planeta Terra. E não acaba lá, não acaba nunca. Então, nesse grande universo, há um rei, há alguém que reina, que tudo é criação e tudo a ele pertence, e tudo dele se origina, que é Deus. Nós não conseguimos compreender a profundidade desse universo. E também, Jesus, nessa parábola, fala que esse reino é semelhante, o reino dos céus, ao reino dos céus. Ou seja, um reino onde impera a plenitude espiritual de todos os seres. Também algo a ser conquistado. Então, por enquanto, eu coloquei mais ou menos alguns significados possíveis para os personagens desta parábola, para que a gente consiga compreender melhor as leituras. Porque essa parábola, na verdade, mexe com um sentimento muito delicado dentro de nós, que é o perdão, a tolerância, o respeito, a compreensão, a compaixão. Por isso se trata da parábola do credor incompassivo, ou seja, um credor que também é devedor a Deus e que não tem compaixão de um seu irmão. Então, essas leituras vão mexer muito com esses sentimentos. E para que a gente possa inserir essas leituras na história, na parábola, era necessário conhecer um pouquinho melhor ou definir melhor quem são os personagens envolvidos, porque todos nós estamos nesse contexto. Todos nós, perante o Senhor, todos nós, como espíritos ligados ao planeta Terra, mostrando que ainda estamos num estágio muito atrasado, espiritualmente falando, porque mal conseguimos obedecer às leis divinas. E as leis, naturalmente, a lei de causa e efeito, faz com que convivamos uns com os outros, como credores e devedores mútuos, mas todos igualmente, imensamente devedores a Deus. E aqui na parábola nós vamos aprender como amortizar a nossa dívida para com Deus. E isso vai surgindo
ao longo das nossas leituras, porque tem muitos conceitos, e vou colocar só um deles para vocês já terem essa noção. Deus perdoa? É preciso que Deus perdoe? Deus precisa perdoar? Então, não precisamos responder isso agora, mas vamos pensando e amadurecendo essas questões, porque a parábola fala justamente disso, tá bom? Então, nós temos 3 leituras. A primeira delas, quem vai fazer é a Celina, eu já vou projetar o texto, é do livro Pelos Caminhos de Jesus. A autora espiritual é Amélia Rodrigues e pelo médium Divaldo Pereira Franco. Eu não tenho o PDF. Aliás, eu consegui um PDF muito, muito ruinzinho do livro, mas eu consegui a página em questão. Então, eu vou projetar essa página para vocês acompanharem, para quem não tem o livro, e caso vocês não consigam visualizar, me avisem, porque como eu vou mudar de tela e de arquivo, vou mudar de tipo de arquivo, né? Quero deixar assim num tamanho bem grande que facilite a visualização. Tá aparecendo aí para vocês, Celina? Acho que eu vou ter que... Sim, tá ok, Malu. Tá bom? Também, Malu. Tá ok. Então, só uma coisinha, Celina. Esse texto, ele é um pouquinho extenso, então, quando você achar necessário fazer uma pausa para algum comentário, fique à vontade, porque, embora ele seja extenso, ele é de fácil compreensão, embora seja profundo aquilo que a Amélia Rodrigues está falando para nós, tá bom? Então, pode começar. Um texto profundo. Quem tem o livro, tenho certeza que tem muito a ser grifado. Um texto maravilhoso. Capítulo 13, Perdão, melhor terapia. Extraordinária terapia para a exulceração moral é o perdão. Só um comentáriozinho, Celina. Essa palavra exulceração significa padecimento, sofrimento moral, tá bom? Não é uma palavra assim muito comum aqui no nosso dia a dia. Sim. Elevada expressão do amor, abençoa quem o doa e apazigua aquele que o recebe. Ninguém há que passe pela existência corporal sem necessitar do seu lenitivo. Sem ele, o clima social se intoxica com os vapores venenosos e os indivíduos se assalvajam, ou seja, tornam selvagens, descontrolados. A intolerância extrapola na agressividade e a ira arma o ódio da vingança brutal. O perdão chega e suaviza a gravidade do delito, auxiliando na reparação, mediante a qual o equivocado se reabilita, alterando a conduta e tornando-se útil à comunidade onde está situado. Quem perdoa, cresce. Quem recebe o perdão, renova-se. O doador enriquece-se de paz e o beneficiado recupera o valor para dignificar-se através da reabilitação. Veja a importância que ela fala do perdão, tanto para quem perdoa como quem recebe o perdão. Enquanto o homem não perdoa, permanece no estágio primário da vida, renteando com a barbárie em processo de estagnação. Aquele que recusa o perdão, duplamente enfermo, padece de hipertrofia dos sentimentos, ruminando distorços atado a distúrbios da emoção. Por ser de amor, toda a doutrina de Jesus é lavrada na conduta do perdão. Perdoando, o amor enseja refazimento da estrada antes percorrida, com desequilíbrio,
por cujo esforço a consciência amplia o campo de serviço e se desalgema do remorso, da intranquilidade, do medo. Não é importante que o outro, o agressor, aceite a vibração luarizadora de quem perdoa, porquanto a ação beneficente é sempre maior e mais útil para quem a exerce. Todavia, se a onda de amor encontra receptividade naquele a quem vai dirigida, mais extraordinários serão os efeitos da doação. Veja como ele compara a vibração, né, a luz do luar, né, de quem perdoa, né? Então, veja que emissão de energias iluminativas, né? Se o agressor aceita o perdão, o quanto ele não é iluminado. Há reações infelizes que explodem no homem, gerando conflitos como efeito de mágoas não superadas, de receios infundados, de angústias não diluídas. Aspirando à psicosfera dos ressentimentos e da amargura, o indivíduo apequena-se, envenenando-se e reagindo de forma irracional. Compraz-se em infelicitar, porque é desditoso. Alegra-se em ferir, em razão de estar doente. Semeia incompreensões, porque se acredita menosprezado. Veja a situação daquele, né, que faz alguma coisa para a gente, que a gente se sente assim, o último dos últimos. Veja o estado daquela pessoa, daquele irmão. Como ele é infeliz para fazer um ato que nos magoou tanto. A Boa Nova possui um conteúdo de restauração, de enobrecimento, de dignificação. Ninguém que a recebe, que se não toque da sua magia transcendente. Protótipo do amor que fecunda o perdão, Jesus transpirava a compaixão com que envolvia todos que dele se aproximavam, sempre compassivo, por conhecer as mazelas humanas e as paixões mesquinhas, dominadoras, que governam os homens. A sua presença na Terra era um ato de perdão divino aos delinquentes humanos, que trucidaram os profetas e o crucificaram, sanguinolentes. Apesar de saber o que o aguardava, pôde amar e perdoar os trêfagos e insensatos, os inquietos e insensatos, com os quais compartiu as suas horas, ensejando-lhes responsabilidades e elevação. E mesmo quando foi abandonado e posto na cruz, prosseguiu perdoando, para retornar após a noite da morte, a fim de positivar a claridade do dia de vida eterna. As parábolas lhe escorriam dos lábios como pérolas luminíferas para adornar as almas em sombras da ignorância. A Galileia querida, espalhada entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, ia ficando para trás. Já não havia retorno daquela vez. A Judéia, astuta e perversa, rica de pobreza emocional dignificadora, se tornaria o palco para o grande testemunho, a imolação. As ciladas armadas pelos inimigos do progresso não o retêm. Ele desvencilha-se com facilidade, elucidando que somente lobos caem em armadilhas para lobos. Os discursos de amor e de esperança, como onomatopeias da natureza,
vão alcançando as almas para ficar impressos por todo sempre nos corações. O reino dos céus, narrou sua meiga e poderosa voz, é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. As atenções se fixaram nele, na mensagem de sabor ancestral. Tendo começado a fazê-lo, deu prosseguimento, calmo. Apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas... Só um momentinho, Celina, só um momentinho, por favor, fechem o áudio de quem está com o áudio aberto, por favor, que eu estou em outra tela, eu não enxergo. Tá tranquilo já? Pode continuar, Celina. Tendo começado a fazê-lo, deu prosseguimento, calmo. Apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o Senhor, tocado de compaixão, o mandou embora e lhe perdoou a dívida. O débito era grande. A lei permitia que toda a família respondesse por ele, podendo ser vendida a fim de ser resgatado. O endividado, no entanto, pediu nova oportunidade, posternando-se e suplicou. A concessão lhe fora feita com integral dispensa do pagamento. Uma grande dívida e um largo gesto de perdão. Embevecidos, os ouvintes acompanharam o acontecimento ali exposto. Esse servidor, porém, continuou com tranquilidade ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. A maldade é uma doença cruel. A intolerância dela se deriva na condição de filha espúria. A dívida era pequena e a ganância grande. Perdoando o devedor em uma grande soma, não teve misericórdia do outro que lhe devia uma inexpressiva quantia. A falta de compaixão enlouquece e degrada, enquanto o perdão cura e santifica. Os outros servidores adiam suavemente. Seus companheiros, vendo o que se passa, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo quanto acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, disse-lhe: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pedistes. Não estavas desde então no dever de ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. A lição de justiça marcha ao lado do ensinamento do amor. Recusando-se ao amor, o homem tomba na lei e sofre o efeito, pois que somente o amor
possui bálsamo para todas as feridas. Perdoando, não quis perdoar. Amado, recusou-se a amar. E concluiu, sábio: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes, no fundo do coração, as faltas que vossos irmãos houveram cometido contra cada um de vós. No ar ficaram os últimos acordes do extraordinário ensinamento. Perdoar do fundo do coração é a ordem nova, a fim de ser perdoado. O calceta, impiedoso e venal, que não perdoa, não mais dispõe da liberdade, reencarnando-se encarcerado na dor, até que pague toda a dívida. O perdão concede a liberdade, enquanto a exigência aprisiona. A música da mensagem permaneceu no ar, anunciando a vitória do amor e do perdão como sublimes terapias para a felicidade humana. Maravilhosa, maravilhosa lição, emocionante, muitos grifos no meu livro, que eu acompanho, né? São sentenças maravilhosas que vale a pena a gente destacar, quem tem o livro, né? O Senhor concedeu um perdão de uma grande dívida, gente, e um largo gesto de perdão. A falta de compaixão enlouquece e degrada, enquanto o perdão cura e santifica. A lição de justiça marcha ao lado do ensinamento do amor. Perdoado, não quis perdoar. Amado, recusou-se a amar. O perdão concede a liberdade, enquanto a exigência aprisiona. Será que estamos mais pelo lado de conceder a liberdade, perdoando os nossos irmãos, ou ainda nós estamos na exigência, na cobrança dos outros? Maravilhosa, Manu. Por favor, comente, complete, que merece muitos brilhos. A gente não tem nem mais o que dizer, né, com essas palavras de Amélia Rodrigues, mas ela dá para a gente aqui uma dica de como é que nós conseguimos nos libertar através do perdão. É com isso aqui, olha, somente o amor possui bálsamo para todas as feridas. Está no Evangelho, o amor cobre a multidão dos nossos erros. E o que falta ainda para a gente descobrir é justamente esse, porque é um símbolo, certo, gente? O fato do rei ter perdoado toda a dívida. Nós precisamos descobrir qual é o significado real, porque isso é um símbolo. E isso nós vamos descobrir ao longo do estudo dessa parábola, pelas luzes que o Espiritismo nos ensina. O que significa esse perdão divino, e como ela diz, né, ele perdoou toda a dívida, ele ficou liberado de um grande débito. E qual é o significado espiritual disso para nós, com os ensinamentos que o Espiritismo nos dá? Então, nós não precisamos responder isso agora, tá bom? Nós vamos primeiro, com essas leituras, abrindo um pouco mais a nossa possibilidade de chegar em algumas respostas, tá certo? Nós vamos passar adiante também, Celina, porque a leitura da Margarete também é um pouquinho extensa, do livro Contos e Apólogos. Então, esse texto depois também eu vou salvar em PDF e mando no grupo do NEP, para quem quiser ficar com essa lição, imprimir, caso não tenha o livro, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou mudar de tela, para que a Margarete possa ler
agora do livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, o capítulo 22. Está aparecendo aí já para vocês? Está sim, para mim está, pelo menos. Por favor, Margarete. Antes de começar, eu queria, assim, destacar 2 coisinhas. Sim. Primeiro, os grandes conhecimentos que a gente está tendo, né? Que isso é, assim, fenomenal. E segundo, são aquelas 2 figurinhas ali do lado. Muito obrigada, Maruísa. Que figurinha? A figurinha no PowerPoint que você preparou. Ah, sim. O carinho daquelas figurinhas que são lindas. A carinha do rei. Eu gostaria que as pessoas dessem uma prestada de atenção, uma cara de bondade daquele. Espera lá, espera um pouquinho aqui. No olhar. Aqui, ó. É. Aqui, ó. A carinha do rei, ou ele está dormindo, ou ele está muito feliz por perdoar, né? Isso. Mas Isso, tá certo. Então tá bom, vamos lá então. Vamos lá. A conduta cristã. Ibrahim ben Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da Boa Nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Então, olha lá, o cameleiro chegou lá pedindo orientação, instrução sobre a Boa Nova, hein? Uhum. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas. Na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. E se me cercarem todos os dias, continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim admirado. A calúnia é o braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas se vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiárias? Perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem, se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade, perdoarás e trabalharás curando as próprias chagas, com a disposição de servir, invariavelmente na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão, sem prejuízo dum ceitil. Senhor, exclamou o consulente desapontado. Antes ele estava admirado, agora ele já está apontado. E se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na Terra fustigado por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também de todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente.
Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação, como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel. Olha, Meu Deus. perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Mestre, e se por fim me matarem, se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Demandarás o túmulo. Sim, claro. Perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, ali no meio disso, o Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes. Esse cara não desiste, né? Não. Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal? Se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos os deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores, à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. Grandioso irmão X. Não indica. Quantas vezes nós nos comportamos como este nosso amigo Ibrahim Ben Azor? Saindo, batendo pé. A gente até imagina ele saindo, batendo a pé, de cabeça erguida, de nariz em pé, né, carrancudo, depois de tudo que ele ouviu. Ele entendeu. Sim. Ele entendeu pela última pergunta que ele fez. Os trabalhos, né, as tarefas, sim, o verdadeiro trabalho de quem quer seguir, quem quer ter uma conduta cristã, né? Tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os, né? Recebendo os insultos como benefícios, oferecendo luz pela sombra e o bem pelo mal,
encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, né? Contra os familiares, contra os mais próximos, receber as feridas, o sarcasmo sem reclamação e aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão pelos algozes. Esse para mim foi o resumo da conduta espírita. Da lição. Cristã, desculpem, da conduta cristã. Sim. Que é o que nós devemos buscar. Né? O nosso amigo Ibrahim entendeu perfeitamente que o nosso trabalho é simplesmente perdoar e trabalhar pelo bem. Vamos adiante, deixando o nosso Ibrahim de lado e encarar as nossas alfinetadas do dia a dia, fazendo exatamente isso que ele pediu, né? Perdoar e trabalhar. Trabalhando em prol do nosso ofensor, a gente está trabalhando em prol de nós mesmos, né? Sim. Vamos em frente. E a resposta final de Jesus, né, Margarete? É exatamente o que fala a parábola. Porque depois de todos os nossos deveres morais, integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, ou seja, de servos, a quem pertence todo o universo, desde o grão de areia até as estrelas mais distantes. Que resposta, meu Jesus, meu Jesuizinho! Depois, quando a gente conseguir tudo isso, será que a gente cresceu um pouco espiritualmente? Olha, você não vai ter, como a gente costuma dizer, você não fez mais do que sua obrigação de cristão. Vamos em frente. Essa historinha, eu acho que esse capítulo, né, essa crônica, né, do irmão X, merece a gente ler e reler cada item. Sim. Né? A pergunta do Ibrahim e a resposta. E a resposta, isso. Eu acho que eu li esse texto umas 4 vezes, de tão inteligente cada resposta, cada tapa, pelo amor de Deus, que Jesus nos dá, mas é assim, estamos no caminho. Estamos no caminho, exatamente. E achei muito interessante quando ele fala aqui justamente sobre quando a gente tiver sem possibilidade de fazer mais nada, guardar o sorriso da paciência fiel. Quer dizer, não é só ter paciência, é a paciência fiel, confiando na proteção do Pai. Realmente essa lição, como todas do Irmão X, é maravilhosa, é maravilhosa. Muito obrigada, Margarete. Alguém quer fazer algum comentário dessa lição ou da lição que a Celina leu? Porque a gente ainda teria mais uma leitura com a Jo Roque do livro Caminho, Verdade e Vida, que é justamente o fechamento da parábola. Será que dá tempo da gente ler? Faltam 10 minutinhos? Vamos... Pois não. Pode ser, Maria? Sim, seu Vilmar, claro. É moleza ser espírita, viu? O senhor acha moleza ser espírita? Aí. Completo raciocínio. É por isso que quando alguém chega, encosta nele, quando vê isso aí, sai correndo. Assim como o cameleiro lá. Sim. Montou no camelo e mandou o rei no camelo, o camelo andar depressa. Sair perto daquele louco que falou tudo aquilo. Ele não considerava outra coisa. Mas olha, é isso que o Espiritismo quer fazer com a gente. Agora eu entendi, seu Vilmar. Inclusive, uma vez ouvimos também de uma pessoa que por um tempo frequentou a casa espírita e disse que o espiritismo exige muito da gente. Né? Então, é o caso dessa lição. Não é moleza ser espírita, não. Não é fácil. Como diz Raul Teixeira,
né, naquelas frases em que ele era bastante franco, né? Ele era tão franco que às vezes as pessoas até pensavam que ele era até um pouco mal educado, mas ele fala assim, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, né? E é bem isso o que está acontecendo aqui nessa lição do irmão X, né? Bom, gente, então nós temos ainda 10 minutinhos. Eu acredito que dê tempo da Jo Roque fazer a leitura. Então, eu vou passar agora aqui para o índice geral, para poder pegar o Caminho, Verdade e Vida, e é no capítulo 20. Muito bonita essa lição. Essa lição é maravilhosa, com a pergunta que o rei faz ao devedor incompassivo, né? Então, já chegou aí, Jô? Dá para você ler? Dá sim, Maria Luísa. Boa noite a todos. O companheiro. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como o princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. Santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observe em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Emmanuel. Bom, aqui Emmanuel pegou aquela frase do rei, né, como você já falou, onde ele pergunta para o servo, né, que ele não deveria ter a compaixão do teu companheiro. E aí a gente falando sobre os companheiros, o que são os companheiros, né? Então, Emmanuel começa falando, primeiro item, que o homem, ele não nasceu para ser sozinho, né? Ele não consegue viver sozinho, ele não nasceu para ser isolado. E que Deus, ele colocou todos na mesma sintonia, assim, não na mesma sintonia, mas para agir em comunhão. Sim. Com cooperação, para que todos alcancem, né, o reino dos céus, né, que é o que a gente é para todos, né, Jô? Exatamente. Então, todos. Um ajudando o outro. Ninguém vai chegar lá sozinho, né? E aí ele começa falando que em casa esses companheiros pode ser um pai, um filho, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que trabalha com ele, ou seja, a gente está cercado, né? Nós estamos com os nossos companheiros o tempo todo, Sim. Porque só tem um pai, o resto é tudo irmão. Sim. Então, até mesmo aquele que mora lá na China, são nossos irmãos. Sim. Né? Todo mundo é. E aí, o que o Eterno, né? O que Deus nos encaminhou, né? O que ele pode ter nos dado? Um companheiro menos desejável, ou seja, é um pai que briga com o filho, uma pessoa no seu serviço que te puxa o tapete,
e vários, né? Vários sentimentos, né? Então, e aí o que nos ensina? Viu, Jô? Só fazendo uma parte aqui rapidamente, lembra que tem na parábola o algoz, que é entregue ao verdugo, que é entregue ao algoz? Então, o verdugo, os algozes na nossa vida, são justamente aqueles companheiros menos desejáveis, que fazem parte da nossa vida. Eles é que são instrumentos para ensinar a gente a ter compaixão. Era isso que eu queria destacar, fazendo paralelo com a parábola. Pode continuar. Sim, mas também, né, além dos verdugos, eles podem ser aqueles devedores, né, Maruí? Sim. Aqueles a quem nós devemos... Nós devemos, sim. Né? Então, é aquele que a gente tem que ensinar sempre. Ou seja, o perdão que você já falou, que nós já lemos, que vem do amor, né? Essa compaixão, ela eleva tanto a gente quanto aos outros, né? Olha essa frase de Emmanuel, eleva os que te rodeiam. Exatamente. Nossa. Não é só você, né? Como no começo falou, ninguém anda sozinho, né? Sim, exato. Ninguém cresce sozinho. Exatamente. Aí ele continua falando, né? Que, santifica os laços que Jesus promoveu a bem da tua alma. Ou seja, perdoando, amando, a gente está santificando esses laços. Uhum. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Vai ter obstáculo? Vai ter. Vai ser difícil perdoar? Vai ser. Mas vamos lembrar de Cristo, né? Quanta misericórdia ele já aplicou no nosso espírito. Nossa, né? Meu Deus. E aí, a gente fazendo isso, lembrando de Cristo, quem sabe a gente vai atenuando, né? Sim. Esse sentimento, né? Que é uma verdadeira sombra. Sim. E aí ele fala sobre cada companheiro de luta que a gente tem. Cada dia é uma bênção, uma oportunidade. Então, vamos acordar pensando, né? Que cada um que cruzar o nosso caminho é uma oportunidade de aprender. Uhum. Atender o programa divino, ou seja, qualquer um, desde o primeiro que você encontra, é uma oportunidade, a gente encarar isso como uma oportunidade. Uhum. O último parágrafo, aí ele fala sobre, ele volta, né, a falar da misericórdia de Jesus. Há dificuldades, sim, incompreensões, desentendimentos, sim. Mas vamos pensar em Jesus, né? Vamos lembrar da misericórdia, vamos lembrar do que nos é perdoado, voltando à parábola, vamos lembrar de tudo que nos é perdoado, para que a gente possa daí ir nesse caminho, né? Junto com os irmãos. Eu queria falar mais uma coisa, Maruísa. Quando eu estava ali, estava pensando assim, a gente tem que perdoar, né? Mas também cabe a nós o sentimento de humildade para que a gente também peça perdão, né? Sim, lógico. Porque tudo bem, a gente perdoa, mas a gente tem humildade para pedir perdão quando a gente faz alguma coisa? Sim. Então, esse sentimento também a gente também tem, não só pedir perdão para Deus, né? Pedir perdão para o amigo, para o irmão, né? Sim, exatamente. E aí, todos juntos, caminhando na direção, que é o que a gente almeja, né? Do reino dos céus. É isso, Maruí. Obrigada. Tá certo, essa lição é muito bonita e na próxima semana eu vou voltar nessa frase que vai ajudar a gente a compreender o significado, do que significa esse perdão de Deus, que na parábola é dado como perdão da grande dívida, tá bom? Mas vamos ter bastante coisa para comentar a respeito. Então, tá bom, gente, muito obrigada pelas leituras, deu tempo de fazer as 3 com tempo tranquilo, de fazer os comentários. Então, nós vamos agora para a nossa prece final, e eu vou pedir para a Celina fazer a prece de encerramento para nós. Por favor, Celina. Querido Mestre Jesus, grandes amigos do alto,
agradecemos essa oportunidade de um aprendizado único, tantos ensinamentos, como amplia nossa visão dessas parábolas, dessas pérolas que Jesus nos deixou. Agradecemos a todos que nos acompanharam, rogando ao Pai, nosso Divino Mestre, que nos ajude a obedecer às suas leis, que nos ajude a exercitarmos muito mais o perdão, a tolerância, a compaixão. Os exemplos, as leituras edificantes, quanto aprendizado nessa noite, Senhor Jesus. Agradecemos a todos, rogando ao Pai que nos proteja nessa semana que se inicia. Obrigada a todos, graças a Deus. Então, queridos amigos, uma boa noite, um bom descanso, uma excelente semana para todos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.